bom dia a todas, bom dia meninas, bom dia pessoal do Insta. Chegamos para mais um dia, atrasou um pouquinho porque a gente fica vendo uns detalhes para poder fazer com que dê tudo certo e vai dar em nome de Jesus, tá bom? Pega o link lá no nosso grupo ou daqui do Insta mesmo e nos ajuda compartilhando. E no nome de Jesus vai ser uma manhã muito abençoada, um tempo muito precioso. Em nome de Jesus teremos aqui as nossas convidadas. Em nome de Jesus, as meninas do MIT sejam muito bem-vindas. Em nome de Jesus. Irmã, porque só meninas é um hábito, né? Só de falar, mas esse convite é aberto para todos, né? Jovens, crianças, homens, mulheres, para todos, né? Não tem um foco só mulheres, não. Nós estamos aqui para receber, né, uma palavra, nós estamos aqui para receber um alimento e eu tenho certeza, né, que todas nós, todos, né, estão sendo muito abençoados. Nós estamos no 6º dia, né, onde nós estamos nesse propósito da reconstrução, né, e tem sido um tempo de bênção, né, para você que tem participado aqui conosco, né, tanto no Insta como no Meet, pode ir contando, né, o que Deus tem feito na sua vida, pode estar relatando, né, em nome de Jesus, porque é um tempo de reconstrução e independente da área da sua vida, busque mesmo, Senhor, muda, transforma, restaura a minha vida, né, e o propósito é de Neemias, né, que nós estamos fazendo 21 dias de jejum, consagração, né, 21 dias onde nós estamos pedindo a Deus para que Deus ele nos mostre, como ontem mesmo eu fiz uma observação sobre a unção que nós estamos fazendo, inclusive já prepara o seu azeite, né, pega o seu azeitinho, deixa preparadinho aí para a gente poder estar nos ungindo no momento certo, né? E o que foi a ressalva que eu fiz ontem? Né? Para que a gente tome todo cuidado na hora de pedir para Deus abrir os nossos olhos, né? Senhor, mostra-me o que o Senhor tem que me mostrar. Né? São 3 pontos da coragem, né? A coragem de você pedir para Deus, porque a gente precisa, né, ver aonde caiu. Está mudo? Quem está aqui comigo no Instagram está me ouvindo? Porque a Dinair está falando para mim que está mudo. Quem está no Instagram, se puder me dar um retorno. Tá mudo não. Hã? Não tá mudo, ó. Não tá mudo? Não tá mudo, tá me dando um retorno aqui. Vocês me ouvem? Se sim, pode escrever aí para mim. Irmã, eu te ouço. Em nome de Jesus. Deixa eu só pegar, tá ok. Ó, tô recebendo um retorno aqui. Tô ouvindo perfeito. Ô Dina, então pode ser que seja, irmã Irani, tá sem áudio. Talvez seja o celular de vocês. Aperta para subir o som. Se caso não subir, se caso não voltar, sai da ligação. Aí vocês voltam para ali, para o Instagram de novo, pro ao vivo. A Aline tá me dando um retorno também. Eu vou sair, vou entrar de novo. Isso, Dina. Porque eu já tô recebendo aqui que tá saindo sim, tá bom? Sim, eu ouço a Márcia. Então tá bom. Mas é bom falar, né? Porque às vezes tá realmente mudo, né? A da Pastora dos Anjos também tá falando. Então tá bom. Então eu vou seguir. E as meninas que não estão ouvindo, aumenta aí o som do celular ou se for preciso, sai da live e volta de novo. A Mavi também me deu um retorno que tá ótimo o som. Maravilha, vamos prosseguir então. Sobre você ter cautela, né? De você pedir para Deus. Senhor, eu quero ver. Jesus, eu estou preparado para ver, eu preciso ver. Sabe por que a gente fala isso, amadas? Nós estamos vivendo um tempo onde o diabo ele tem colocado muitas distrações, né? Ele tem tentado roubar o nosso tempo de toda maneira, né? Colocando cansaço, várias tarefas, ele coloca uma programação gigantesca e muitas vezes nós nos pegamos falando da seguinte maneira: nossa, 24 horas é pouco. Senhor da glória, precisávamos de 48. Se tivéssemos 48,
nós usaríamos as 48 horas e assim ele sugaria da mesma forma. Deus nos deu 24 horas e é 24 horas que ele vai nos ajudar a organizar. Esses dias nós conversávamos sobre isso. E eu falei, Senhor, toma minha agenda nas tuas mãos. Dona Cristiane, bom dia. Pastora, bom dia. Eu já vou chamar já as minhas convidadas em nome de Jesus, até para a gente já ir conversando um pouquinho. Dina, glória a Deus, melhorou. Eu vou chamar a minha convidada então. Deixa eu já mandar o convitinho aqui para ela. Gente, que honra, Jesus. Como o Senhor tem unido propósitos, como sempre tem sido. Bom dia, Dona Cristiane. Bom dia a todos. Me ouve bem? Sim, tá ótimo o som. Dona Cristiane, eu já chamo as convidadas da senhora, se a senhora quiser ficar à vontade, falar um pouquinho, a hora que a senhora me permitir, eu já chamo elas aqui. Pode chamar. Tá bom, então. Fica à vontade, a senhora já pode ir dando bom dia para o povo, falando com eles um pouquinho. Bom dia a todos, em nome de Jesus, todos que estão aqui participando também dessa live. Hoje a gente vai falar a respeito de relacionamentos quebrados. Né? Então, Bom dia. Bom dia, dos anjos, tudo Dia, bem? pastor. Falta agora só Fátima. A dona Fátima já está aqui no Instagram com a gente? De repente ela entrou pelo Meet. Dona Fátima, a senhora está aqui no Meet? Ah, ela está. Dona Fátima, a senhora consegue sair do Meet e ficar só no Instagram com a gente? Para mim, Moacir, tá bom. Eu vou pegar aqui. A senhora pode entrar lá, que aí eu já chamo o Moacir. Aí a senhora me dá um oizinho, tá bom? Ou então a senhora me manda o convite, entrar na ligação, que eu acho que é mais fácil, né? Como eu não tenho aqui, aí a senhora me manda o convite para a senhora participar e eu já dou autorização. Pode ser? Ok. Pastora, fica à vontade também para dar o seu bom dia e que vocês sejam esse canal de bênção para nós nesta manhã, em nome de Jesus. No caso, a irmã Cristiane, né? Eu já falei, agora você. A senhora dá um bom dia. Bom dia, que hoje seja um dia abençoado, que possamos receber porção dobrada do Senhor. Amém? E que nosso coração seja um solo fértil e que a palavra que for ministrada possa cair no nosso coração como uma boa semente e dar 100 por 1 em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. A gente Amém. pode orar? Por favor, pode ser, dona Cristiane. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti nessa manhã. Primeiro, para te agradecer por essa oportunidade, onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor está em nosso meio. Nós cremos, pelo Teu Espírito, que o Senhor está entre nós. Queremos te pedir, Senhor, ensina-nos o que está no Teu coração em relação a esse assunto de relacionamentos, para que nós possamos entender, Senhor, e colocar no nosso coração como alvo, Senhor Deus, a restauração de relacionamentos, meu Deus, que um dia, meu Deus, estiveram quebrados ou foram quebrados, Pai. Talvez por nossa causa ou pela causa de outra pessoa, meu Pai, pelas durezas do coração, desentendimentos. Mas queremos nos assentar nessa manhã na Tua mesa, Senhor, e aprender de Ti, Espírito Santo. Por isso, fala entre nós, fala conosco. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Esse assunto dos relacionamentos, basicamente norteia, né, toda a nossa vida cristã. A gente vê Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus criou o ser humano para um relacionamento. Nós somos criados para ter relacionamento com Ele
e relacionamento entre nós, né? Durante um período, nós sabemos que Adão, ele esteve só, era ele com Deus. Mas depois de findado toda a criação, depois de um tempo, Deus olhou e falou que não era bom que o homem estivesse só. E fez uma ajudadora idônea, né? Que o ajudasse, que estivesse como que diante dele. Então, para quê? Para relacionamento. E a partir dali, a gente vê, né, um plano maravilhoso se concretizando em relacionamento. Mas Satanás odeia relacionamentos. Então, ele investe de todas as maneiras para trazer dúvida entre relacionamento. A primeira dúvida que surgiu foi o relacionamento entre Deus e o homem. Quando ele fala para Eva, não foi bem assim que Deus falou, né? Não é assim. Ele sabe que se vocês, né, comerem desse fruto, vão se abrir os seus olhos. Então, ele começou a trazer o quê? Dúvida da veracidade daquilo que Deus falava. Então, a veracidade é um ponto, né, importante no relacionamento. E só que não era Deus que que era mentiroso, né, naquela situação, mas ele começou a tentar Eva nos desejos dela. E muitas vezes a gente quebra relacionamentos com pessoas, não é porque a pessoa não está falando a verdade, mas é porque nós estamos levantando os nossos olhos para algo que não existe, que não é verdade, que não tem no relacionamento. Mas Satanás leva a pessoa a pensar de modo de como se o outro estivesse errado e ele estivesse certo. Você vê que Eva fala assim, não, aquele fruto é desejoso, né? Então, eu vou romper um mandamento, né? Uma ordenança para que eu possa ser como Deus, né? A cobiça, né? O desejo de poder. E a gente vê nos dias de hoje a mesma coisa, né? A mulher ainda é tentada pelo desejo de poder, pelo desejo de cobiçar, né? De ter aquilo que é agradável aos olhos, né? Mas, bom, continuando, a gente sabe que a partir daquela cobiça da primeira mulher, de cair no engano pelos seus próprios desejos, né? Ela trouxe destruição não só para toda a humanidade, começou mas para dentro da casa dela. Então, os filhos que deveriam ser herança do Senhor e são herança do Senhor, né? O fruto do ventre, o galardão, ela teve a amargura de ver um filho matando o outro, né? Um irmão quebrando o relacionamento com o outro por causa de um motivo bem humano, né? De humano corrompido, né? Quando a gente vê aqui eles falando, Gênesis 4:1, conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não foi algo especial que ele decidiu dar a Deus. Foi uma. Esse uma dá a impressão de qualquer coisa, né? E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Então, a questão de querer ser o centro, né, da atenção no relacionamento. E virou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Então você vê que Deus falou com Caim. Deus tinha relacionamento com Caim. Deus tinha relacionamento com Abel, né? Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Então a aceitação, ela vem de fazer o bem, né? Deus aqui ele deixa isso claro. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, né? Para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Então, ele precisava dominar sobre um desejo que viria, né? O pecado viria à porta, por causa da corrupção. Hoje, nós vemos também muitos relacionamentos quebrados,
por conta desse mesmo item, né? Dessa mesma situação. A oferta, né, não é aceita e a gente prefere muitas vezes romper relacionamentos, né, com o próximo, porque o nosso relacionamento com Deus não foi o melhor. E ali a gente vê, né, a gente sendo muitas vezes exortado pelo Espírito de Deus, mas a gente não aceita. A gente não aceita que a gente não deu o melhor, né? Que a gente não ficou em evidência e assim por diante. E relacionamentos são partidos, são quebrados. Só que no cristianismo não existe possibilidade de relacionamentos partidos. Você vê Jesus primeiro, né, depois quando houve a queda, várias vezes Deus trouxe, né, renovação de aliança com o homem para recomeço. Depois a maldade ter se espalhado por causa do pecado, Deus traz o dilúvio, mas recomeça através de uma família, Noé. Depois, novamente, né, a quebra de aliança. Você vê Nimrod se levantando contra Deus, querendo ser, né, construir uma cidade, edificar cidades, né? E a partir dali a gente vai vendo a corrupção vindo, a Torre de Babel, a gente vê em Gênesis 11, o homem tentando novamente, né, ser como Deus. Hoje nós vivemos uma grande Babel, em que o ser humano quer estar no centro. Não, que Deus o quê? Né? E quando os avivamentos não vêm, a gente percebe isso em gerações. Né? Toda geração precisa passar por um avivamento e conhecer Deus. Quando não conhece, eu estava vendo um vídeo que falava sobre isso. Há 300 anos, né, a Europa não vive um avivamento profundo. E a gente vê a Europa o quê? Totalmente distante de Deus, quebrado o relacionamento com Deus, né? Não se sujeitando a Deus, nem acreditando, né? Dizendo que Deus não existe. E infelizmente Estados Unidos seguindo, né, o modelo da Europa também muito isso tem acontecido. E a gente vê, né, essas tristezas acontecendo, mas por quê? Porque vem da essência do ser humano, de quebras de relacionamento. Agora uma das coisas que não é possível a gente viver é assim, não, meu relacionamento com Deus está bom, né? Mas meu relacionamento com o próximo está quebrado, né? E eu vou viver só eu e Deus, né? Porque o ser humano está corrompido e ele nos fere, e aí então eu não quero saber de mais ninguém, né? Vou me fechar na minha ostra, vou me fechar no meu espaço e acabou. Não é assim que a coisa funciona, né? Não é desse jeito que acontece, porque Jesus falou do perdão, né, para ser perdoado. Então, ele não falou assim, só perdão para você voltar ao cenário, para você ser perdoado. Então, a gente vai precisar chegar e rever muito como está o nosso coração nesse item, né? Para que a gente não venha endurecer o nosso coração e cair nesse mesmo engano de Caim. Caim não conseguiu dominar o seu desejo, né? Não conseguiu dominar o desejo de estar em evidência mais do que o próprio irmão e veio a assassinar o próprio irmão. Então a gente vê ali o ser humano prefere, né, matar do que sair de evidência, né? Fazer a justiça própria. A índole é má. A índole é má. O coração é endurecido. E por causa da dureza do coração, do orgulho, né, o ser humano não consegue se relacionar. Uma das frases mais fortes que eu ouvi meu esposo falar, pregar, foi sobre perdão. E falta de perdão significa orgulho. Eu falei, meu Deus do céu, forte isso. E a gente precisa, né, ter esse entendimento para que a gente possa ter, né, os nossos corações restaurados. Realmente, né, como Davi, cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Então, a primeira com quem eu não posso quebrar relacionamento é com Deus. Muitas pessoas têm até dificuldade de ter relacionamento com Deus. Por quê? Porque elas não conseguem ver Deus como Pai, né?
A religião, muitas vezes, a maioria de nós, né, foi criado em outrora, ou veio de famílias, né, de religiões, as quais Deus está com o chicote na mão, né, para punir aquela pessoa que erra. A visão de Deus é dessa maneira. Por quê? Porque muitas vezes elas foram criadas pelos pais assim, né? Eu estava falando com... A gente recebeu aqui, estamos ainda, né, com o R. Silva aqui, Rogério Silva, né, em BH, e ele falava como que o avô dele, né, criava, a maneira como era muito dura, muito rígida. Criança, quando se machucava, primeiro apanhava porque por que você se machucou? Para depois ir lá socorrer, né? E muitos trazem isso em relação a Deus. Parece que Deus está ali, igual o missionário, né, pregou agora quinta-feira. Parece que Deus está atrás ali de uma parede, espiando para poder chegar. Primeiro erro, né? Já apontar, acusar. O acusador não é Deus, o acusador é Satanás, né? Então a gente precisa ter a nossa restauração do relacionamento com Deus, né? De fato, no lugar certo, porque senão eu confundo as coisas, né? A pessoa tem dificuldade. Eu lembro que eu não tinha esse entendimento de Deus como um pai. E logo que eu cheguei, né, na igreja, ainda muito novinha, 13 anos, me falaram de aceitar Jesus como Salvador, todo dia eu levantava a mão lá na Praça da Sé, né? Eu comecei lá na Praça da Sé, em 87, 88. Até que entendi que não precisava aceitar Jesus todo dia, mas todo dia eu queria Jesus. Isso veio uma coisa espontânea de mim para conhecer Deus. Depois, eu lembro que falaram assim, eu quero servir a Deus e tal. E aí, como que serve? Faz uma listinha aí, bota o nome das pessoas da sua convivência, amigos, familiares, e ora todos os dias por ele, né? Mas para aquela pessoa que ainda não tem um fluir de Espírito Santo, intercessão, é um fardo pesado, não é entendido, né? Não é servir dessa maneira. Para mim, pelo menos, era um fardo pesado. E aí, eu tinha dia que eu não estava afim de orar. Eu tinha 13 anos de idade, né? E aí, então, criança ainda. Aí eu falava, hoje eu não vou orar. Aí eu ficava assim, meu Deus, eu não orei. E agora, né? Aí eu ficava 3 dias sem falar com Deus por aí, porque eu não tinha orado, porque eu ficava com vergonha. Bem aquela coisa de Adão e Eva, quando pecaram, se esconder, né? Aí eu falava, meu Deus, até que eu conseguia quebrar aquilo. Era desse jeito meu relacionamento com Deus. Era um relacionamento de servidão e não de filiação, né? Eu não vou falar muito de identidade, porque isso aí vai ser com a tia Ju, né? Ela vai falar esses dias. Mas se eu não tenho a minha identidade de filho de Deus, eu tenho dificuldade de me relacionar com Deus. Eu sou escravo. A Bíblia fala que o filho não fica, o servo não fica para sempre na casa do seu senhor. Eu preciso entender que eu não sou serva apenas, né? Eu sou filha. Deus amou o mundo de tal maneira que ele me resgatou das mentiras de Satanás, do pecado, através da morte de Jesus. Jesus, em todo o seu ministério, ele mostrou amor. Ele não veio, ele falou muito sério, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Então, enquanto eu não tiver isso ainda muito revelado, totalmente revelado no meu coração, eu tenho dificuldade de conviver com o próximo. Os relacionamentos acabam ficando quebrados. Por quê? Porque se Deus é severo comigo, né? Então eu também vou ser severo com as pessoas, né? Eu não vou perdoar com facilidade porque Deus não me perdoa. Entende? Acaba se tornando um vício, né? Um erro de continuidade ainda por cima. Mas quando eu entendo a graça, o amor de Deus por mim, quando eu me vejo errada e mesmo assim Deus me ama e quer que eu saia desse erro, né? Quer estender a mão, me perdoar, me restaurar, né? A minha visão, meu entendimento, aí sim eu consigo perdoar. Como diz Lucas 7, da mulher pecadora, né? Muito perdoou, né? Então, muito amor, muito será perdoado, né? Pouco amor a Deus, pouco será perdoado.
o perdão, o amor, né, a restauração de relacionamento tem a ver com muito amar. Mas eu não consigo amar aquele que aquele que eu não consigo ainda entender. Eu ainda não me relaciono. E isso acaba esbarrando no meu relacionamento com o próximo, né? A gente teve uma experiência muito forte. Em 2001, um missionário deu permissão à pastora Mitty de fazer reciclagem com os pastores, né? Então a gente passava um mês longe, os pastores passavam um mês longe das igrejas, iam com as esposas, né? Com a esposa, e depois um auxiliar ficava na igreja, né? Naquela época a gente teve essa grande bênção. Durante 30 dias a gente buscava a Deus de segunda a sexta, né? E coletivamente. Todos os dias a gente busca Deus, mas coletivamente. Segunda-feira de manhã era 1 hora de oração e depois vinha a mensagem. Depois, segunda tarde, vinha o pastor Heber, ministrava curso panorâmico da Bíblia pra gente. Depois, à noite, a gente voltava a buscar. Era de segunda a quinta-feira isso. 3 cultos. Na sexta tarde, a gente tinha uma gincana, né? Organizou, pelo menos para nós que fizemos lá em Serra Negra, aqui em Minas Gerais, foi desse jeito. Nos outros que fizeram em hotéis, em outros locais, não sei. Em grupos de outros locais, eu não sei, mas esse foi o que eu participei. Beleza. Quando chegou o final de semana, a gente tinha livre para passar com a família, né? Porque muitos deixavam os filhos com avós, com parentes, né? E aí voltavam para suas cidades. E quando foi marcado o último sábado para um grande evangelismo, o que aconteceu? E caiu uma chuva muito forte. Na época eu já escrevi a revista Carta Viva, eu sou jornalista, não sou pastora, né? Não tenho esse chamado. E eu tinha combinado com meu esposo, meu filho Daniel, já era o terceiro, né? É meu terceiro filho, estava pequeno, eu tive que levar. Tia Ju ficou com ele, tia Ju tá aí, né? Tia Ju ficava lá com as crianças, né? Escolinha. E aí a gente combinei com meu esposo, você vai evangelizar primeiro e tudo, depois eu vou, a gente se reveza. Não tinha janela no quarto do hotel lá onde eu estava, então eu não sabia que estava mal pé d'água lá fora. E aí, então, quando deu o meu horário combinado, né, eu desci com o Daniel, para deixar o Daniel com ele e eu ir para o evangelismo. Quando eu vi, ninguém tinha saído. Estava todo mundo no saguão, no salão, né? No salão do hotel, onde a gente se reunia. Eles tinham acabado de ter um período de oração, eu também não sabia, né? Já que não vai sair, vamos orar, né? E aquele dia a oração foi muito voltada para relacionamentos quebrados, né? Perdão, limpar o coração e tal. Eu não estava, sobre tudo isso depois. Mas quando eu entrei no salão, havia uma presença manifesta, igual aqueles livros do Kennedy Hagin, né? Que o Kennedy Hagin conta, que a unção manifestou, Deus está presente entre nós. E eu entrei, tinha uma pessoa lá na frente, com um microfone, pedindo perdão, confessando os pecados, diante de 400 pessoas. Não tinha como não sentir a presença de Deus. Era algo assim lindo demais, tremendo. Confissão de pecados, quebrantamento de coração, a gente na hora sente a presença de Deus. Seja, né, para uma pessoa, isso acontece, né, restauração de relacionamento. E ali eu entrei, sentei do lado da tia Ju, eu lembro disso, porque nós somos amigas de grupo jovem, né? Para quem não sabe, nós começamos juntas no grupo jovem. Na verdade, acho que eu primeiro recebi a tia Ju, ela veio depois. E aí eu falei, Ju, por que você não me chamou? Ela falou, não dá para levantar do lugar. Era uma coisa assim espontânea, que aconteceu pelo Espírito de Deus, e a gente não ficou assim, sabe? Era uma unção. E se eu não tinha nada a pedir perdão, assim, se eu tinha nada, eu virava para quem estava do meu lado e pedia perdão por causa da unção, por causa do quebrantamento, do nível de quebrantamento. Quem tem coração quebrantado não tinha como não se quebrantar daquela maneira. Começou como? Com um pastor que no futebol tinha entrado com vontade na canela do
do outro, uma divisão de bola, pesou no coração dele. E quando a pastora Mírcia terminou a reunião de oração, ela que puxava, né? Fez todo aquele momento de oração. Ele falou assim, pastora, deixa eu falar uma coisinha, antes de desligar o microfone, né? Ah, pode falar. E passou o microfone para ele. Ele, diante de 400 pessoas, pediu perdão. Irmão, eu queria pedir perdão ao senhor. Aí falou lá o nome da pessoa. Até hoje não sei quem é. Eu entrei com vontade na sua canela, né? Tem o futebol, de sexta-feira à tarde, né? Que tinha gincana. E a partir dali, só começou a vir gente para frente, pegar o microfone e pedir perdão. E tinha, né? Boa parte daqueles pastores, pela rede, pelo localização física, tinha filhos, era uma característica, né, geral, todo mundo aproveitou quem tinha filhos as férias, né, escolares, e também boa parte era da região, não sei se era Indaiatuba, Campinas, era uma região ali perto. Então, entre si, como região, eles conviviam entre si. E aí já tinha acontecido, né? Situações de um vender o carro para o outro não pagar, e aí a mulher fica magoada, né? Com isso, porque passaram necessidade. Na época, a gente não estava num crescimento grande, né, do evangelho ainda, éramos pequenos. Mas a maior lição que eu recebi naquele dia, né? Foi, tipo assim, o Espírito Santo falando assim, olha, vocês querem fazer minha obra, né? Tá bom, mas vocês não vão fazer nada enquanto vocês não se entenderem entre vocês. Eu lembro de um livro também da Graça Editorial, não vou lembrar agora qual deles que eu li, falando de uns missionários que saíram da América. Eu acho que eles foram para o Japão ou para a China para evangelizar. E ali eles foram todos empolgados, missionários jovens, chegaram lá, pregavam e nada acontecia. Ah, meu Deus. E aí eles se jejuavam, oravam, se juntavam, passavam mais tempo em oração e saíam para evangelizar. Nada acontecia. Aí eles perguntaram para Deus, Senhor, o que está acontecendo? A gente veio de tão longe, né? Muitas horas de viagem para evangelizar. E aí ele falou assim, Deus, o Espírito Santo falou para eles, vocês têm coisa entre vocês. Vocês têm que se entender entre vocês. Aí eles foram, começaram a se analisar, pedir perdão um ao outro, né? Limpar o coração de coisinhas que tinham um contra o outro. E depois disso, quando eles foram evangelizar, fluiu. E as pessoas começaram a ouvir. Eu não lembro se era Japão ou China, era um desses países, entendeu, em que o coração era bem fechado para o evangelho. E Jesus, o que ele ensinou em João 17, né? E nós fôssemos um, porque se nós não fôssemos um, ninguém ia crer que Jesus é o Senhor. Então, assim, os relacionamentos estão quebrados, precisam ser restaurados, né? Como a gente viu, né? Houve, infelizmente, Caim e Abel, não teve como haver restauração de relacionamento, porque houve um assassinato, né? E o sangue de Abel clama, né? Por causa disso. Mas eu queria falar um pouquinho sobre Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, a gente vê em Gênesis 25, né? Falando a respeito deles. Gênesis 25, ele vai falando sobre Raquel, que ela já sentiu um movimento forte entre eles, né? A barriga dela movimentava muito, eram gêmeos. E ela foi perguntar para Deus o que acontecia. Ele falou, são duas nações dentro de você. E aí, o versículo 24 de Gênesis 25 diz, né? Do nascimento, cumprindo-se os seus dias para dar à luz, e gêmeos no seu ventre, saiu o primeiro ruivo, né? E todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado, sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Era Isaac da idade de 60 anos e tal. E cresceram os meninos juntos, né? Mas no versículo 29 diz que Jacó cozinhou um guisado, né? E veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se. E foi-se. Assim desprezou Esaú
a sua primogenitura. Nós conhecemos bem essa passagem, né? Sabemos desse erro que Esaú fez, né? Ele era caçador, ele tinha destaque com o pai por causa disso, né? A Bíblia fala que Esaú era varão perfeito, de campo, né? Jacó era varão simples, habitando em tendas. Ó, simplicidade e o outro potência. E amava, diz o versículo 28, Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então a gente vê Jacó mais contemplativo, né? Mais simples. E Esaú sendo mais destacado como irmão, porque agradava ao pai, né? Devido à sua profissão, ao seu ofício. Mas a gente sabe que isso já começou, né? Já tinha essa questão das preferências. Mas o que eu queria chamar a atenção hoje era o seguinte: Jacó, né? Você vê que eles lutavam pela primogenitura, pelo poder. Até hoje a gente vê muitos relacionamentos familiares quebrados pela luta do poder, né? E me chama a atenção que Jacó, ele vai e vem e cobiça a primogenitura do irmão. Primogenitura era uma coisa do mais velho e acabou, não tinha conversa, né? Mas ele vai e ele cobiça. Aí, ok, ele vai, outro vende a primogenitura, a gente sabe que houve, né? A bênção acaba sendo manifesta para o Jacó e não para Esaú, e os irmãos rompem por conta disso. Por mais que Esaú deu brecha para isso, né? Mas Jacó tem que ir embora, tem que ir para longe, porque Esaú quer matá-lo, né? E aí ele vai embora, rompe novamente o relacionamento familiar, o relacionamento fica quebrado. E aí ele vai para a terra de Labão, por causa da bênção da primogenitura, né? Por mais que Labão tenta passar a perna nele, ele é abençoado. E aí, então, ele prospera, até que em Gênesis, deixa eu ver aqui, quando Deus manda ele voltar, né? Porque o que adiantava para Gênesis 31? O que adiantava ele ter grande prosperidade, mas ser um homem, entendeu, de relacionamento rompido e não podia nem voltar para ver a sua família, né? Às vezes a gente acha que apenas a bênção é o que mais importa, né? A bênção da primogenitura. Mas Deus, ele fala em Gênesis 31, versículo 3. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais e a terra da tua parentela, e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, depois, né, de que Labão já tinha tomado, né, tudo que era do... O Labão já não olhava mais para Jacó com bons olhos, né? Via que os filhos de Labão achavam assim, ó, Jacó tomou tudo que era do nosso pai e do que era nosso e fez dele toda essa glória, né? Então, o rosto de Labão já não era mais que o Jacó como antes, né? Tudo bem, ele prosperou e tudo, era o tio, sobrinho, o relacionamento, e ele vai embora para a casa dos pais. Só que como que ele vai? Ele vai fugido, né? Novamente, a quebra de relacionamento. Quando se quebra um primeiro relacionamento, a tendência também é que outros relacionamentos comecem a ser quebrados, né? E aí Labão vai atrás dele, versículo 26 de Gênesis 31, ele fala, que fizeste, né? Que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada. Ele tinha um relacionamento de genro e sogro. Ele casou com as filhas, né? Por mais que ele quisesse sair daquele relacionamento, não era só um relacionamento de trabalho, né? Existia agora ali laços familiares. Então Labão foi atrás dele. Por que fugiste ocultamente, né? E te esquivaste de mim e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Então, a tendência de quem tem um relacionamento quebrado em algum lugar é que volte todos os demais relacionamentos. Se você teve um relacionamento quebrado na família e foi para longe da família, né? A tendência é outros relacionamentos virem, porque é um ciclo, né, de maldição que vai se perpetuando desde
aconteceu em Caim e Abel, e a gente vai vendo isso, né? Porque, volto a dizer, o diabo odeia relacionamentos. O primeiro relacionamento que ele quer que seja quebrado é o nosso relacionamento, né, com Deus e com o próximo. E aí, então, ele vai se entende, né, que o próprio Deus falou para Labão, versículo 29, diz: poder havia em minha mão, Labão fala, para vos fazer mal. Eu podia te fazer mal, né? Ou seja, novamente um relacionamento quebrado, Labão falou. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Até por causa da bênção que existia sobre a vida dele. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus não queria que Labão fosse amaldiçoado. Então ele conversa, né, com ele. Não vou seguir aqui toda a passagem, você pode ler depois de Gênesis 31. Eles fazem um pacto, né, Labão e Jacó, aí fazem uma aliança. Aí aqui que é necessário fazer quando a aliança está quebrada? É restaurar a aliança de relacionamento. E ele fez certo para ele poder chegar e ter acesso às filhas, aos netos, né? E ali eles têm essa bênção. E no capítulo 32, a gente tem Jacó enviando mensageiros a Esaú para poder chegar e haver a restauração entre eles, né? Ele vai enviando com medo, né, por conta de não saber qual seria a reação do irmão. A Bíblia diz, Gênesis 32:6, que os mensageiros tornaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú e também ele vem a encontrar-te com 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, repartiu em 2 bandos. E talvez ele vinha mesmo para matar, né? Pelo que a gente vê aqui pela característica. Ele vinha, né, com ainda aquilo mal resolvido no coração, mas Jacó vai e fala: Deus, meu pai Abraão, Deus, meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, torna tua terra, tua parentela, fartei bem. Versículo 9. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos, né? E aí então ele lembra: tu disseste, certamente farei bem, farei a tua semente como a areia do mar, e pela multidão não se pode contar. Então ele se lembrou, né, da restauração, da promessa de Deus. Para que ele conseguisse essa restauração entre o irmão, ele precisava primeiro lembrar da restauração de Deus, ou seja, não vai matar. Ali ele começou a se ligar a Deus e passou aquela noite na presença de Deus, né? Lembrando, falando essa promessa. E assim, a gente sabe no versículo 22 que ele passou pelo val de Jabó, que luta com um anjo, até que ele recebesse a bênção. Ou seja, Jacó, ele era abençoado financeiramente, certo? Por causa da bênção da primogenitura, mas ele não era abençoado em relacionamentos. Então, Deus, ele luta com Deus para mudança de identidade. Aí eu vou deixar Tia Ju depois falar melhor sobre isso. No Gênesis 32, versículo 27, né? Ele está ali lutando, o anjo está tentando subir, deixa-me ir, porque já a alva subiu, né? Amanheceu o dia. Porém, ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E ele disse: qual é o teu nome? Qual é o teu problema? Aonde que está a bênção do relacionamento? Está na identidade, no nome. Qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, né? Então, a partir dali, ele consegue a bênção do relacionamento. Quando ele muda de identidade. Porque o rompimento com o irmão foi por causa da cobiça pela primogenitura do irmão, né? Ele podia ter dado prato de comida para o irmão. Ele precisava vender, ele precisava negociar a primogenitura do irmão, tentar o irmão nisso, mas era o caráter dele que não era bom, né? O caráter de cobiçador. E é interessante que os mandamentos, os 10 mandamentos, quando Deus tira, né, o povo de Israel do Egito, não foi dado para o cananeu. Os 10 mandamentos não foram dados, né, para o povo que não servia a Deus, foi para o povo que servia a Deus.
Porque o povo que servia a Deus, eles seriam tentados o quê? No mau caratismo, né? Não matarás, né? Não adulterarás, não cobiçarás o que é do próximo, não roubarás, né? E a gente vê até hoje relacionamentos rompidos entre pessoas, por quê? Por causa do caráter, por causa do pecado, né? Por causa daquilo que da cobiça da pessoa, né? De querer tirar vantagem em cima do outro. Então, para os relacionamentos serem restaurados, nós precisamos ter um caráter de Cristo, né? Gálatas 6, versículos 7, 8 e 9, fala sobre o que a gente plantar, isso a gente também se fará, né? Vamos lá rapidinho para Gálatas 6. Peraí. E depois Mateus 22 para encerrar. É tão profundo esse assunto, né? A gente acaba falando mais sobre os irmãos, mas a questão do marido e mulher, tantas coisas assim. Quantas mulheres não são bem-sucedidas no seu casamento? Por quê? Porque elas saíram de casa não para casar, para ser esposa, para iniciar um relacionamento, mas foi para fugir de um mau relacionamento que tinha com a família, né? E aí, então, hoje ela não tem um bom relacionamento com o marido porque lá atrás, com os pais, com os irmãos, está rompido, está mal resolvido, né? Ela tem a bênção de ser casada, porém o relacionamento dela às vezes tem que mudar esse caráter, né? A gente vê isso. A Bíblia diz, né, que a mulher não, assim como o homem também, né, foge e não tem o caráter ainda, e aí ele não consegue ser um homem de caráter no casamento. Gálatas 6, versículos 6, 7 e 8 diz, 7, 8 e 9. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido, né? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Esse é um princípio, né, de semear e colher. Então, se eu semear na carne, briga entre irmãos, né, briga entre marido e mulher, briga entre nora e sogra, né, ou indiferença. Às vezes a pessoa não briga, mas aí ela parte para o outro lado. Não, eu não vou falar, ele lá, eu cá, né? Então é melhor. Só que o relacionamento que você vai investindo dessa maneira, a tendência, quando você tiver, se a sogra briga com a nora, né? Quando você tiver, a nora briga com a sogra, quando essa nora for sogra, né? Ela vai começar a ver, muitas vezes, o mesmo comportamento, né? Da nora. Por quê? Porque ela plantou aquilo no relacionamento dela entre sogra e nora. E ela fala, mas por que é assim? Aí ela se vê nos erros, por quê? Porque ela não resolveu lá atrás. Então, é necessário que a gente resolva, é necessário que a gente passe pelo val de Jaboque, é necessário que a gente segure o anjo. Muita gente passa uma madrugada, né? Ou quem sabe um próximo propósito aí, né? De madrugada, de relacionamento, porque hoje o maior problema do ser humano é relacionamento entre si, né? Dona Cristiane, pode só Pode. só um pouquinho? É que a nossa chamada pelo Meet, ela vai encerrar, acho que agora deve estar em 12 minutos. Isso não acontecia, isso é novo para nós. Então, para as meninas do Meet não perder esse momento, eu queria até fazer algo diferente, né? Esse assunto, ele está muito intenso. Esse assunto, ele está muito forte. E eu queria ver se, quando a senhora voltar desse compromisso que a senhora tem agora, essa semana, se a senhora aceitava o convite de voltar para a gente dar continuidade nessa reconstrução. Porque eu acho que ele tem sido muito forte, como a senhora falou, né? Não é apenas um relacionamento, ele começa o relacionamento nosso com o pai, né? De filiação. Mas existem vários relacionamentos, né? Que a gente pode abranger, pai, filhos, né? O cônjuge. E eu acho que é muito merecido a gente abrir mais um dia para nós entrarmos nessa questão. Eu acho que, se a senhora aceitar, a gente abriria mais Sim, uma nesse dia. eu aceito. Apesar de que tia Ju vai falar sobre identidade, talvez ela consiga concluir isso, né? Então, não sei como
Deus vai dar para ela, mas estamos aqui para a gente poder somar, né, naquilo que Deus nos trouxer. E a gente realmente pedir a Deus essa restauração, né? Essa Nossa, restauração. muito forte, Eu lembro que muito durante forte. muito tempo eu fiquei nessa situação de dificuldade de relacionamento com Deus, até porque o meu pai, ele se separou da minha mãe quando eu tinha meses. Então eu só via meu pai de final de semana. Apesar de ser um pai que não estava dentro de casa, eu tinha aquela Aham. carência grande de pai, mas no final de semana ele procurava suprir, né? Em Uhum. lazer, em estar junto com a gente, buscando a gente, eu e minha irmã. Mas quando eu entendi Deus como meu pai, aquilo que eu esperava do meu pai da terra, né? Eu encontrei em Deus, ali realmente encaixou, né? E ali o Suprir, né? relacionamento que estava quebrado começou a ser restaurado. Comecei a buscar em Deus essa proximidade, né? Que eu Sim. não consegui ter com meu pai. E aquilo mudou completamente a maneira como eu via Deus e como eu me relacionava, inclusive na fé, porque não se tornou uma religião, né? A fé para mim não se tornou uma religião, se tornou um relacionamento, é bem diferente. E o último, para fechar aqui, eu sei que o horário está pequeno, mas Mateus 22:37 diz que Jesus, né, já que a gente está falando de plantar e colher, qual é o mandamento que ele resumiu, né? Os fariseus queriam saber qual é o grande mandamento da lei, mestre. 37, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então eu preciso prestar atenção o que está no meu coração, o que está na minha alma e no meu pensamento. Se realmente tudo isso remete a amar a Deus, me submeter aos mandamentos de Deus, né? Entre eles, perdoar, né? Restaurar relacionamento é mandamento, né? E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acabou. Se eu amo meu próximo, eu não vou querer roubar, eu não vou querer adulterar, eu não vou querer cobiçar, né? Eu não vou querer mentir para ele. Então, ali eu cumpro todo o mandamento. E ele falou isso, né? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, realmente é algo muito intenso, o qual a gente pode começar hoje, né? Orando aqui, antes de terminar o Meet. E eu começo a oração, vou passar para dos anjos, depois passo para vocês, tá bom? E a gente finaliza. Podemos Tá bom. orar? Podemos sim. Pai, esse assunto é tão profundo. E eu creio que o teu Espírito está gritando esse assunto, meu Deus, sobre a tua igreja. Porque, Pai, por mais intercessores que sejam, eu lembro, meu Deus, uma intercessora de 84 anos, que o Espírito Santo falava com ela achava que estava pronta para ir para o céu, e ele falava: ainda tem mancha na sua veste, ainda tem manchinhas pequenas que você não consegue ver, mas eu vejo. Senhor, nós não queremos, meu Pai, estar, meu Deus querido, com manchas na nossa veste, achando que estamos, meu Deus, vestidas de branco totalmente, mas estamos, meu Deus, ainda com, meu Deus, assuntos mal resolvidos dentro do nosso coração. Há pessoas, Senhor Deus, estão com relacionamento quebrado com Deus, porque não entenderam a obra da cruz, não entenderam o que Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, né, vem, toma a tua cruz e siga. Muitos, meu Deus querido, de nós entendemos o evangelho como um evangelho apenas das bênçãos, Senhor Deus, e não entendemos o evangelho da cruz, das renúncias, Pai. E por isso, meu Deus, muitos estão com o relacionamento quebrado. Meu Pai, quando aconteceu a partida de um ente querido, muitas vezes nós tomamos para nós, os nossos familiares, falamos: é meu, é meu, é meu. Eu lembro, Senhor, quando, meu Pai, um pastor querido, meu Deus, que nós tínhamos muito afinco, muita, meu Deus amado, consideração, faleceu, eu fiquei chateada com o Senhor, eu lembro disso. E o Senhor falou com tanto carinho comigo, eu falei: Deus, eu não posso ficar chateada com o Senhor. E o Senhor falou comigo na parábola de Mateus 20, Senhor, quando o Senhor falou: ele é teu ou é meu? E eu entendi: ele é teu, Senhor. Pai, nós precisamos passar esse tempo de Val de Jaboque. Nós precisamos, Senhor Deus, entender em profundidade o relacionamento com o Senhor. Nós precisamos entender os tempos de perda. Nós precisamos entender, Senhor Deus, também aonde o nosso caráter, meu Deus amado, tem, meu Pai querido, contribuído, Senhor Deus, para rompimento de relacionamentos dentro da nossa família. Nós precisamos entender, Senhor Deus, e nos enxergar e nos arrepender, Pai,
meu Deus, relacionamentos partidos dentro da própria casa de Deus. Quando, Senhor Deus, meu Pai, as Martas querem, meu Deus querido, meu Pai, se sobressair, mandar em tudo, meu Deus querido, desprezam as Marias, Senhor. Quantos relacionamentos, meu Pai, temos de estudar na Bíblia, Senhor Deus, que simbolizam os relacionamentos atuais. Os Jacóis, Senhor Deus, passando a perna, meu Deus, no irmão Esaú, Senhor, cobiçando, meu Deus, as bênçãos que são do próximo, Senhor. Pai, tudo isso tem contribuído para rompimento de relacionamentos. E quantos, meu Deus amado, têm vivido, Senhor Deus, essa dor, meu Pai, mas porque elas mesmas causaram essa dor. Oh, meu Deus querido, como muitos estão como Caim, ainda clamando diante do Senhor, não mortos, meu Deus querido, mas, Pai, meu Deus, relacionamentos mortos por causa de injustiças. Meu Deus, nós queremos nessa manhã colocar tudo isso diante de Ti, pedindo, Senhor, mostra, primeiro adorar o Senhor, porque o Senhor é um Deus de relacionamentos e quer restaurar relacionamentos. Senhor, e nós queremos Te pedir perdão, nos examinar, sonda e conhece o nosso coração, vê se há em nós caminho mau, aonde nós permitimos Satanás entrar para quebrar relacionamentos profundos, Senhor. Quantas vezes nós valorizamos mais os que são de fora do que os que de dentro, porque os de dentro a gente não consegue se relacionar, a gente não consegue amar na profundidade, como o Senhor falou, amar o próximo. O mais próximo de nós é a nossa família. Só que quantas vezes a gente está com um relacionamento partido dentro da família, porque vem, meu Deus, já é um ciclo do pai, vem da avó, de avó, de relacionamentos partidos dentro da família. Nós queremos te pedir perdão. Tu és um Deus de relacionamento, ajuda-nos a restaurar os relacionamentos que estão partidos e a valorizar, Senhor Deus, o próximo, o mais próximo de nós, que é a nossa família. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Eu passo essa oração para Maria dos Anjos, em nome de Jesus. Oh, Pai amado, Pai querido, Pai bendito, Pai santo, Pai tremendo. Senhor, nessa manhã, toma nossos corações, Senhor, na tua mão, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, precisamos verdadeiramente, Pai, restaurar nossos relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus. E o primeiro relacionamento é contigo, Pai. Temos que ter um relacionamento real contigo, Pai. Em nome de Jesus, não só de fachada. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Deus. Toma a tua igreja, Deus, a tua noiva, Senhor, nas tuas mãos, Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, muitas das vezes, Senhor, estamos afastados de Ti. O nosso relacionamento contigo está quebrado, Deus. Em nome de Jesus. Muitas das vezes não temos mais prazer, Senhor, de estar na Tua presença, de Te buscar a Tua face. Pai, de orar, de jejuar, Senhor. Muitas das vezes estamos distantes, Senhor, em nome de Jesus. Mas nessa manhã eu te peço, Senhor, restaura o nosso relacionamento contigo, Deus, em nome de Jesus. Ministra, Pai, o teu propósito em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos chama para perto, nos chama, Deus, para perto, Senhor, nos chama para perto, Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, olha para nós como a tua igreja, como a tua noiva, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, tu és o nosso consolador. Então, venha nos ajudar, Espírito Santo, venha nos ajudar a restaurar o nosso relacionamento com o Pai, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, muitas das vezes o nosso relacionamento está quebrado com o nosso pai, com a nossa mãe, Deus. Muitas das vezes é com os filhos, Senhor, muitas das vezes é com nossos esposos e esposas, Senhor. Muitas das vezes é um amigo que a gente quebrou o relacionamento, deixou para trás. Mas, Senhor, Tu é um Deus que restaura, Senhor. Então restaura, Senhor, os relacionamentos quebrados, Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ministra, Senhor, o teu propósito, Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, ser conosco, Pai. Ser conosco, Senhor. Nos socorre, Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, Pai, senão, Senhor, vamos perecer, Deus, em nome de Jesus. Mas nós somos a tua noiva, nós somos a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Então nos restaura, Senhor, porque, Pai, a tua palavra diz que a oração do justo pode muito ser feita, e nessa manhã nós estamos clamando a ti, Pai, para que haja restauração, Senhor, entre os relacionamentos, Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Jesus, derrama da tua unção, convença a tua noiva do pecado, da justiça e do juízo.
Convença a tua noiva, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, relacionamentos quebrados dentro das igrejas, pastor com ovelha, ovelha com pastor. Meu Deus, restaura os relacionamentos, Senhor. Pai, quantas ovelhas saíram da igreja, quantas ovelhas, Pai, estão, Pai, desviadas, desigrejadas, Senhor, por causa, Pai, do relacionamento quebrado com o pastor, com o irmão da igreja. Mas, Senhor, eu te peço nessa manhã, Senhor, que o Senhor restaure, Pai, esses relacionamentos, Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, para que a tua noiva, Senhor, ela possa subir como uma noiva imaculada, Senhor, como uma noiva limpa, Senhor, como uma noiva purificada, como uma noiva, Pai, santificada, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu passo a oração para Ana, em nome de Jesus. Sim, amado Jesus, sim, Deus, nós estamos, Pai, aqui diante do seu altar e nós desejamos essa restauração, Jesus. Meu Deus, desejamos, Jesus, desejamos sentir essa presença, Pai, daquele momento que a dona Cristiane relatou, Pai, aquela glória, aquela presença, Jesus, aonde nos constrange, meu Deus, aonde nos leva, Senhor Jesus, a pedir perdão, até mesmo para coisas simples, como foi a entrada do rapaz no outro, Jesus. Meu Deus, coisas simples, Senhor Jesus, mas que faz toda a diferença, porque o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso. Oh, rabanalalalabashure, merere calamassuri, andure balabashura, la irere calabas. Meu Deus, como nós precisamos dessa restauração, Jesus, como nós precisamos. Restaura mesmo, Deus, restaura relacionamentos, Pai. Restaura relacionamentos, Pai, independente da área, meu Deus. Pai, com os pais e filhos, marido, cônjuge. Meu Deus, pastores, meu Deus, seja lá onde for essa restauração, Pai. Faz a tua grande e perfeita obra, Jesus, porque nós somos completamente dependentes do Senhor. Tu és santo, maravilhoso, Jesus, como nós queríamos ficar mais tempo aqui. Meu Deus, mas essa live, Senhor Jesus, ela vai dar continuidade, Pai, porque esse assunto, ele é muito intenso e eu sei que o Senhor tem muito mais para derramar sobre nós. Meu Deus, eu abençoo a vida da dona Cristiane, a família dela, todas as áreas da vida dela. Eu abençoo a vida da pastora Maria dos Anjos, todas as áreas da vida dela. A irmã Fátima, meu Deus, que não conseguiu entrar aqui conosco, mas vai. Santo é teu nome. Senhor Deus, Ele canta, ele canta, ele canta, ele canta, ele canta, ele canta, babalaia. Uribalacha lamalashi de balaia. Uribalacha lamalashi de balaia. Uricanta, ele canta, ele canta, ele canta, ele canta, ele canta, babalaia. Uribalacha lamalashi de balaia. Uricanta, ele canta, ele canta, ele canta, ele canta, ele canta, babalaias. Uribalacha lamalashi de alaia, alaia, alaia. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Irmã Cristiane, acho que travou. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim, meus queridos, meu Deus, nós concordamos, Senhor Deus, pedindo a Ti, começar em nós, intercessores, Senhor Deus, quebra corações, começar em nós, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. E assim, meus queridos, nós oramos, colocamos tudo diante de Ti, Pai. Meu Deus, esse dia de hoje, de ceia, Senhor Deus. Lava a Tua igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus. Possamos nos esvaziar de nós. Que o Senhor cresça e a gente diminua, Pai. Que realmente, meu Deus querido, o Senhor possa aparecer em nós, Pai. Meu Deus querido, a gente se constrangir, Senhor. Meu Deus, estamos aqui nessa terra para, meu Deus querido, meu Pai, brilhar o Teu caráter, meu Deus querido, para ser semelhante a Cristo, Senhor Deus. Meu Pai cristão é semelhante a Cristo, pequenos Cristo, Senhor. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus, Pai, a realmente, Senhor Deus, meu Pai,
resplandecer a tua glória, Deus. Sejamos um, Em nome de sejamos Jesus. o voz da adoração de Jesus, Pai, que eles sejam, odeiem-lhes a minha glória, para que sejam um. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos um, Pai. É fácil ser um com aquele que está longe de nós, que a gente não se relaciona, meu Deus, com que a gente não se atrita, Pai, com que a gente não tem desentendimento nenhum, Pai. Mas, Senhor, nós precisamos ser um com aqueles que nós também nos relacionamos. Meu Deus, muitas vezes, meu Pai, são diferentes de nós, meu Deus querido, e nos atritamos. Ajuda as Martas a se relacionarem com as Marias. Ajuda, Senhor Deus, meu Pai, os Esaús e os Jacóis, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus. Que sejamos um corpo, meu Deus querido, que o pé não brigue com a mão, que não haja desentendimento, que não seja um câncer dentro do corpo, um se autodestruindo, um querendo crescer maior que o outro, Pai. Porque isso é um câncer, Pai. O câncer é aquela célula que não cumpre a função dela normal. Ela se divide